Olá, meus preciosos irmãos, amigos e todos os nossos ouvintes que estão aí nos acompanhando nesta hora. Vamos a mais um programa Semente de Vida. Estamos aí discorrendo sobre este assunto maravilhoso do novo nascimento. Eu penso que não poderia haver uma riqueza maior do que termos o reino de Deus entronizado nos nossos corações. E nós sabemos que o reino de Deus é o precioso Espírito Santo, é o Espírito de Cristo em nós. E eu penso que este seja o maior anelo dos nossos corações, pois desejamos verdadeiramente sermos como Cristo. Estamos aí há vários programas discorrendo dentro deste assunto e estamos aí apanhando um assunto aqui, outro ali e estamos juntando tudo para que vocês possam ter um entendimento ainda mais amplo, né, do assunto e se beneficiem e sejam abençoados, porque o mensageiro desta era, ele nos diz que só por desejarmos o seu precioso Espírito Santo, nós já somos abençoados, só em desejarmos o seu precioso Espírito. E dessa feita, eu quero aqui tratar com vocês em uma experiência que Deus deu ao mensageiro desta era. E eu penso que isso vai ser de grande ajuda para todos nós. E ele nos diz aqui que Paulo disse em sua carta aos Romanos que quando ele queria fazer o bem, o mal estava presente. E nós estamos aí mostrando a vocês que este velho homem, com a sua velha natureza, ele tem que morrer para dar lugar ao novo. É certo que nós não fomos feitos para mentir, mas o pecado, o diabo que está em nós, nos faz mentir, mas nós não fomos feitos para mentir. E esta é uma dentre muitas razões pelas quais nós temos que nascer de novo. Temos que sair de cena para dar lugar ao novo homem. E nós sabemos que o pecado entrou nesse corpo e ele trouxe morte para este corpo. É claro que se tem morte no corpo, esse corpo tem que morrer. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para um ponto muito importante. Nós somos constituídos por 3 círculos. Nós temos o corpo do lado de fora, que é a carne. Nós temos o espírito, que está dando vida a esse corpo. Mas nós temos também uma alma, que é a natureza do nosso espírito. Então, o corpo, na verdade, está em pecado, e por estar em pecado tem que morrer.
Esta é a sentença que está sobre cada ser humano. Viemos do pó e ao pó temos que tornar. Isto aqui que foi torcido por Satanás tem que perecer para dar lugar ao novo. Mas, dentro desta alma, ela está abrigando vida ou morte. Agora, se esta alma está abrigando vida, é certo que Deus a levantará no último dia. E nós temos esse pequeno vácuozinho no nosso coração, que é chamado de alma, e é exatamente ali onde nós recebemos a fecundação da vida. É exatamente ali, nesse pequeno vácuozinho, é onde está a sala de controle, é onde está a torre que estará governando todo o nosso ser. Então, Paulo está falando desse homem exterior e também do homem interior. Ele fala do exterior, que quer fazer o mal todo o tempo, quando o interior quer fazer o bem. Agora, quando isso acontece, nós estamos aí em uma batalha constante de carne e espírito. Mas se ainda não aconteceu essa fecundação na alma, é certo que a carne vai ganhar o seu espaço, vai ter o domínio, por sobre esse corpo. E aí, então, este homem, ele estará propenso para as coisas más, para as coisas ruins, para uma natureza que procede do diabo, ou seja, as coisas da carne. Agora, eu quero com vocês, eu estou aqui com uma mensagem chamada Perguntas e Respostas, e nessa Perguntas e Respostas, nós temos aqui muita coisa realmente preciosíssima. É por isso que às vezes nós estamos aqui sempre procurando entregar para vocês essas coisas que Deus nos transmitiu através do seu profeta. E ele nos diz aqui que se o Espírito de Deus estiver sobre nós, ele nos fará agir como Cristo. Mas se não estiver, nós vamos estar agindo como o inimigo. Eu vou usar a palavra inimigo, e você logo entende que nós estamos falando de Satanás. Ou ele estará governado por Cristo, ou então estará governado por Satanás. Mas se o Espírito de Deus estiver em você, você estará agindo como Jesus agiu. E é isto o que o Espírito de Deus faz quando ele está por sobre as nossas vidas. Ou seja, passamos pela experiência do novo nascimento e agora o Espírito Santo está nos governando, ele está nos liderando. Ele é o absoluto das nossas vidas. Então, se ele está em nós, ele nos fará manso. Aliás, eu quero lembrar de Moisés, que tinha um temperamento muito forte, mas depois daquela experiência que ele teve com Cristo, sua vida foi transformada e a Bíblia diz que ele se tornou o homem mais manso que havia por sobre a face da terra. Então, se o Espírito de Cristo está em você, você será uma pessoa mansa. Você será uma pessoa humilde. Você
é uma pessoa que perdoa. Vamos imaginar que alguém venha e arranque a barba do seu rosto. Vamos supor que você tenha uma barba e alguém venha e leve a sua mão e saia com a sua mão cheia da sua barba. Imagine ele cuspindo na sua face. Quando você tem o poder de Deus por sobre a sua vida, quando você pode chamar uma legião de anjos, como foi o caso de Cristo, teve a sua barba arrancada, teve o seu rosto cuspido, e ali estava o Deus Todo-Poderoso, que podia chamar uma legião de anjos, lembrando que apenas um anjo tem poder suficiente para destruir toda a terra. Você poderia fazer isso por amor a estas pessoas que cuspiram em sua face? Você seria capaz de fazer isto se alguém chegasse até você e dissesse: "Oi, seu hipócrita", e lhe desse um tapa no rosto? Você conseguiria orar para dar o perdão para ele? É aí aonde você verdadeiramente testa se você tem o Espírito Santo, ou seja, o Espírito de Cristo em você ou não. Quando uma pessoa fala mal de outra, e muitas vezes até alega ter o Espírito Santo, mas ele tem aquele sentimento ainda no coração de que, se ele tiver uma oportunidade, em algum dado momento, ele vai se vingar. É aí onde a gente verdadeiramente analisa a condição do nosso espírito, se temos ou não temos o Espírito de Cristo, porque a Bíblia nos diz que bem-aventurados somos quando nos injuriarem e nos perseguirem, e mentindo dissermos todo o mal contra nós por sua causa. Mas você ainda tem lá no fundo aquele sentimento de que, se houver uma oportunidade, você vai retribuir aquele mal com o mal. Mas a Bíblia diz que nós devemos nos exultar e alegrar, porque foi exatamente isso que fizeram a todos os servos e servas de Deus, profetas, que estiveram antes de nós. Agora, quando alguém fala mal de você, se você tem o Espírito de Cristo em você, você verdadeiramente dirá algo bom acerca desta pessoa. Mas se você ainda não puder dizer algo bom acerca desta pessoa, então não diga nada, apenas deixe isso passar. E quando você estiver sozinho, ore por ele secretamente. E se há algo em minha vida que me ajudou a compreender que o Espírito de Deus desceu por sobre a minha vida, é que eu tinha um temperamento explosivo, um temperamento terrível. Eu não conseguia nem mesmo mastigar. Este é o testemunho do mensageiro desta era, falando do seu temperamento horrível, explosivo. E ele disse: eu nunca conseguia mastigar. A minha boca estava sempre machucada, onde alguém tinha me batido,
por me meter em briga e por falar o que eu não deveria ter falado. Sempre me metia em problemas. E a minha professora, uma pobre e velha mãe Temple, ela foi para a glória outro dia e ela disse: olhe, querido. E ela colocou-me no seu colo e me abraçou e começou a chorar. E esta foi a primeira vez que eu recebi amor, assim, de alguém, de uma velha senhora. Ela chorou ali sobre mim e disse: Billy, eu vou fazer algo por você. Eu vou lhe dar um pedaço de cordão. E se algum menino vier brigar com você, eles me chamavam de todo tipo de nome, biscoito de milho, zombavam do meu cabelo. E eu passei por um período horrível. E eles me batiam, me davam tapas na cara. E eu chegava até ter lutas de faca e tudo mais. E houve até uma ocasião que a coisa foi tão além que eu peguei um rifle, um Winchester, e tentei dispará-lo, atirando em 4 ou 5 meninos que tinham me batido até que eu mal conseguia ficar de pé. E com toda certeza eu teria matado cada um deles se não fosse Deus intervir ao meu favor naquele dia. Depois do ocorrido, as balas que haviam caído pelo chão, eu as coloquei novamente na arma e elas dispararam tão bem como nunca. Eu seria um assassino de 5 meninos, provavelmente. E eu tinha apenas 12 anos de idade. E eu era tão temperamental. E a professora disse: Billy, pegue esse cordão e a hora que você ficar bravo, você vá para lá, dê 9 nós neste cordão. E quando você fizer isso, então você vem e traga o cordão para mim. E eu aposto que o teu temperamento vai acabar. Eu acho que a senhora é muito amável. E eu vou tentar fazer isto. E então eu peguei aquele cordão, coloquei no meu bolso e eu estava no pátio há não mais de 5 minutos quando alguém veio e me bateu. E eu comecei a ir para cima dele, mas eu coloquei a mão no bolso, agarrei o meu cordão e comecei a fazer um nó. E joguei o cordão fora e segui adiante. Eu simplesmente não conseguia fazer aquilo. E eu dizia: oh, eu nunca poderei ser um cristão. Mas deixe-me lhe dizer, naquela noite ali embaixo, na Avenida Ohio, quando o Espírito Santo veio sobre mim, ele acalmou o meu temperamento. Foi um ponto final. E eu dizia: eu nunca vou poder fazer isto. E eu jamais conseguirei ser um cristão, porque eu nunca serei capaz de superar isto. Eu dizia: isto é algo que nasceu comigo. É aquela velha natureza, aquele velho homem, com todo o seu temperamento explosivo, terrível, maligno. E eu dizia: olha, o meu pai era genioso, a minha mãe era meio índia, com temperamento suficiente para brigar até com uma serra circular. Rapaz, qualquer um que me atacar vai receber o troco. Isto é tudo. Mas depois daquela experiência que eu tive com Cristo ali na Avenida Ohio,
e o Espírito Santo veio sobre mim e acalmou o meu temperamento, você poderia me arrastar ali fora e enterrar o meu rosto na lama. E por quê? Porque não sou eu. O que eu estou tentando chamar a sua atenção nesta hora é que aquela velha força daquele velho homem chamado William Branham morreu e o outro tomou o lugar. Então aquele velho homem morreu e deu lugar ao novo. E ali então a coisa foi mudada. E isto hoje, diz o mensageiro, me faz sentir compaixão do meu inimigo. Quando alguém faz algo errado contra mim, eu não oro contra ele, eu oro por ele. É ali onde o Espírito Santo me colocou em teste em uma outra noite. E ali estava aquele casal na igreja, desenrolando aquelas cenas amorosas, indecorosas. E o Espírito Santo veio e os colocou em minhas mãos. E ali, então, eu decidi, quando ele me disse para fazer o que eu quisesse com eles, e eu, então, disse a eles, eu os perdoo. Então, quando o Espírito Santo de Deus vem aos nossos corações, esse temperamento do velho homem, ele morre, dá lugar ao novo, e aí então nós temos a natureza de Cristo fluindo através de nós. E assim como ele agiu, assim como ele procedeu, será exatamente a forma como nós vamos agir e como nós vamos proceder. Por isso eu penso, meus amados e preciosos irmãos, amigos, ouvintes, que não existe nada mais precioso do que o Espírito de Cristo em nós. Esta é a maior riqueza que o ser humano pode alcançar aqui por sobre a face desta terra. É a pérola de grande valor. Que Deus te abençoe, meus preciosos ouvintes, que Deus derrame as suas bênçãos por sobre os vossos corações e que esta natureza do Cordeiro venha por sobre a vida de cada um de vocês, de cada um de nós, para expressarmos Cristo nesta hora. Deus vos abençoe.